Olá, senhoras e senhores, fala aretes! Sejam bem-vindos. Está começando o 39º episódio do Código de Processo Civil, Lei 13.105, e hoje nós vamos do artigo 966 até o artigo 993. Galera, antes de começarmos, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus melhores amigos e vamos lá! Capítulo 7 da ação rescisória. Artigo 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: inciso 1, se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Inciso 2, for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente. Inciso 3, resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de dissimulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei. Inciso 4. Ofender a coisa julgada. Inciso 5. Violar manifestamente norma jurídica. Inciso 6. For fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Inciso 7. Obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Inciso 8. For fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Parágrafo 1º. Há erro de fato quando a decisão rescindendo admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: inciso 1, nova propositura da demanda, ou, inciso 2, admissibilidade do recurso correspondente. Parágrafo 3º. A ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão. Parágrafo 4º. Os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação nos termos da lei. Parágrafo 5º. Ação rescisória. Cabe ação rescisória com fundamento no inciso 5 do caput deste artigo, contra a decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu o fundamento. Parágrafo 6º. Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do parágrafo 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar fundamentadamente tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. Artigo 967. Tem legitimidade para propor a ação rescisória. Inciso 1. Quem foi parte no processo ou seu sucessor a título universal ou singular. Inciso 2. O terceiro juridicamente interessado. Inciso 3. O Ministério Público. A linha A. Se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. A linha B. Quando a decisão rescindenda é o efeito de simulação ou de colusão das partes, a fim de fraudar a lei. A linha C. Em outros casos em que se impõe a sua atuação. Inciso 4. Aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. Parágrafo único. Nas hipóteses do artigo 178, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica quando não for parte. Artigo 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do artigo 319, devendo o autor: inciso 1. Comular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo. Inciso 2. Depositar a importância de 5% sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Parágrafo 1º. Não se aplica o disposto no inciso 2 à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público,
à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da Justiça. Parágrafo 2º. O depósito previsto no inciso 2 do caput deste artigo não será superior a 1.000 salários mínimos. Parágrafo 3º. Além dos casos previstos no artigo 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso 2 do caput deste artigo. Parágrafo 4º. Aplica-se a ação rescisória o disposto no artigo 332. Parágrafo 5º. Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória, quando a decisão apontada como rescindenda. Inciso 1. Não tiver apreciado o mérito e não se enquadrar na situação prevista no parágrafo 2º do artigo 966. Inciso 2. Tiver sido substituída por decisão posterior. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 5º, após a emenda da petição inicial, será permitido ao réu complementar os fundamentos de defesa e, em seguida, os autos serão remetidos ao tribunal competente. Artigo 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Artigo 970. O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 dias nem superior a 30 dias para, querendo, apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á, no que couber, o procedimento comum. Artigo 971. Na ação rescisória, devolvidos os autos pelo relator, a Secretaria do Tribunal expedirá cópias do relatório e as distribuirá entre os juízes que compuserem o órgão competente para o julgamento. Parágrafo único. A escolha de relator recairá, sempre que possível, em juiz que não haja participado do julgamento rescindendo. Artigo 972. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixando prazo de 1 a 3 meses para a devolução dos autos. Artigo 973. Concluída a instrução, será aberta vista ao autor e ao réu para razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 dias. Parágrafo único. Em seguida, os autos serão conclusos ao relator, procedendo-se ao julgamento pelo órgão competente. Artigo 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depositário que se refere ao inciso 2 do artigo 968. Parágrafo único. Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão em favor do réu da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º do artigo 82. Artigo 975. O direito de rescisão se extingue em 2 anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Parágrafo 1º. Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo que se refere ao caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense. Parágrafo 2º. Se fundada a ação no inciso 7 do artigo 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Parágrafo 3º. Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público que não interveio no processo, a partir do momento em que tem ciência da simulação ou da colusão. Capítulo 8 do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Artigo 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente, inciso 1, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. Inciso 2, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Parágrafo 1º. A desistência ou abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente. Parágrafo 2º. Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono. Parágrafo 3º.
A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado. Parágrafo 4º. É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para a definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. Parágrafo 5º. Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas. Artigo 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente do tribunal. Inciso 1, pelo juiz ou relator, por ofício. Inciso 2, pelas partes, por petição. Inciso 3, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição. Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente. Artigo 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno, dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal. Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. Artigo 979. A instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade, por meio de registro eletrônico no Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 1º. Os tribunais manterão banco eletrônico de dados atualizados com informações específicas sobre questões de direito submetidas ao incidente, comunicando-o imediatamente ao Conselho Nacional de Justiça para inclusão no cadastro. Parágrafo 2º. Para possibilitar a identificação dos processos abrangidos pela decisão do incidente, o registro eletrônico das teses jurídicas constantes do cadastro conterá, no mínimo, os fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos normativos a ela relacionados. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto nesse artigo a julgamento de recursos repetitivos e da repercussão geral em recurso extraordinário. Artigo 980. O incidente será julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam o réu preso e os pedidos de habeas corpus. Parágrafo único. Superado o prazo previsto no caput, cessa a suspensão dos processos previstas no artigo 982, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. Artigo 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do artigo 976. Artigo 982. Admitido o incidente, o relator, inciso 1, suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso. Inciso 2. Poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 dias. Inciso 3. Intimará ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes. Parágrafo 2º. Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. Parágrafo 3º. Visando a garantia de segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no artigo 977, incisos 2 e 3, poderá requerer ao tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado. Parágrafo 4º. Independentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente é legitimada para requerer a providência prevista no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. Cessa a suspensão a que se refere ao inciso 1 do caput deste artigo, se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Artigo 983. O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que,
no prazo comum de 15 dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida e, em seguida, manifestar-se-á ao Ministério Público no mesmo prazo. Parágrafo 1º. Para instruir o incidente, o relator poderá designar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria. Parágrafo 2º. Concluídas as diligências, o relator solicitará dia para julgamento do incidente. Artigo 984. No julgamento do incidente, observar-se-á a seguinte ordem. Inciso 1. O relator fará a exposição do objeto do incidente. Inciso 2. Poderão sustentar as razões, sucessivamente. Alínea A. O autor e o réu de processo originário o Ministério Público, pelo prazo de 30 minutos. Alínea B. Os demais interessados, no prazo de 30 minutos, divididos entre todos, sendo exigida a inscrição com 2 dias de antecedência. Parágrafo 1º. Considerando o número de inscritos, o prazo poderá ser ampliado. Parágrafo 2º. O conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou contrários. Artigo 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada. Inciso 1. A todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive aqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo estado ou região. Inciso 2. Aos casos futuros que versem em idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do artigo 986. Parágrafo 1º. Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação. Parágrafo 2º. Se o incidente tiver por objeto questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos à regulação, da tese adotada. Artigo 986. A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo tribunal, de ofício ou mediante requerimento dos legitimados mencionados no artigo 977, inciso 3. Artigo 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. Parágrafo 1º. O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. Parágrafo 2º. Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. Capítulo 9 da reclamação. Artigo 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: inciso 1. Preservar a competência do tribunal. Inciso 2. Garantir a autoridade das decisões do tribunal. Inciso 3. Garantir a observância de enunciado de súmula vinculante de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Inciso 4. Garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Parágrafo 1º. A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional, cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. Parágrafo 2º. A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. Parágrafo 3º. Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. Parágrafo 4º. As hipóteses dos incisos 3 e 4 compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. Parágrafo 5º. É inadmissível a reclamação. Inciso 1. Proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Inciso 2. Proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Parágrafo 6º. A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
Artigo 989. Ao despachar a reclamação, o relator: inciso 1. Requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática de ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 dias. Inciso 2. Se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. Inciso 3. Determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá o prazo de 15 dias para apresentar sua contestação. Artigo 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Artigo 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Artigo 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará a medida adequada à solução da controvérsia. Artigo 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. Galera, é isso aí. Esse foi o 39º episódio do Código de Processo Civil, a lei número 13.105. E hoje nós somos do artigo 966 até o artigo 993. Galera, se vocês curtiram esse episódio, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, que isso é muito importante para a gente. Galera, é isso aí. Obrigado pela audiência. Até a próxima. Um forte abraço e tchau!